E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade no mês de Hokuto no Ken e dessa vez vamos falar de um dos principais elementos definidores do mangá e do anime de Hokuto no Ken, que é o estilo Hokuto Shinken. Hoje vamos contar a história dessa terrível arte de assassinato, que é a arte praticada pelo protagonista não só de Hokuto no Ken, como também do protagonista da prequel, do Souten no Ken. Então, eu já queria pedir, antes de mais nada, a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante. E compartilhe com mais pessoas, faça com que apareça no feed de mais gente. Então vamos falar agora do estilo Hokuto Shinken. Bom, o estilo Hokuto Shinken é uma arte marcial de assassinato que vai surgir há 1800 anos atrás, no final da dinastia Han Oriental. Acontece lá na China, é uma arte marcial chinesa e a arte marcial que vai ser utilizada pelos protagonistas de Hokuto no Ken e de Souten no Ken. A origem do estilo Hokuto Shinken, ele surge ao redor da chamada rebelião do turbante amarelo, que é uma rebelião que acontece na China, onde o imperador chinês ele acaba sendo assassinado. Consequentemente, o povo começa a ficar no maior caos na China, começa a acontecer o maior caos, muita gente quer tomar o poder, muita gente aproveita esse vácuo de poder para cometer crimes, cometer atrocidades e etc. E aí o clã Hokuto Soke, ao ver toda essa situação caótica, todo esse caos que foi instalado na China, decidiu que era importante, decidiu que era fundamental, na verdade, que surgisse um novo lutador, um lutador que viesse das linhas de Hokuto e que restabelecesse a ordem através da força, da força ligada às artes marciais. Foi assim que Shuken, um praticante do estilo Hokuto Soke, ele acabou tendo contato com o Seito Genken, praticado pelo povo Uezi. E combinando a arte do estilo Hokuto Soke no Ken com o Seito Genken, o Shuken acabou dando origem ao estilo Hokuto Shinken. E aí foi a partir desse momento que surgiu essa terrível arte de assassinato, com a função, com o papel de trazer ordem à situação caótica que existia na China após a morte do imperador. É curioso que durante a história do estilo Hokuto Shinken acontecem duas versões diferentes de acordo com o material consultado. O mangá Souten no Ken afirma que durante o período o estilo Hokuto Shinken passou por um cisma, porque houve uma época em que 3 pessoas reivindicaram o trono da China e cada uma dessas pessoas tinha um estilo do Hokuto, um estilo Hokuto que as acompanhava, que servia como guarda-costas de cada uma delas. Então o Cao Cao ele era servido pelo estilo Hokuto Sokaken, o Sun Quan era servido pelo estilo Hokuto Sonkaken e o Liu Bei ele era servido pelo estilo Hokuto Ryukaken ou Hokuto Ryuken. E aí no final dessa época Cao Cao chegou ao poder e o estilo Hokuto Sokaken acabou sendo o grande definidor dessa época, e o Hokuto Shinken seria uma derivação desse estilo. Porém, isso é contradito pelo mangá de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken afirma que na verdade o estilo Hokuto Shinken foi um estilo único durante toda a sua história e que ao invés do estilo Hokuto Ryuken ter sido criado posteriormente, ele foi criado ao mesmo tempo que o estilo Hokuto Shinken. O Hokuto Shinken e o Hokuto Ryuken seriam 2 estilos irmãos, sendo que o estilo Hokuto Shinken foi criado pelo Shuken e o estilo Hokuto Ryuken foi criado pelo Ryuou. Eu sinceramente acredito que dessas versões a que está mais correta é a de Hokuto no Ken, porque o Hokuto no Ken é considerado um material canônico. A base do estilo Hokuto Shinken está em pressionar os 708 Keiraku Riko, que são os pontos de pressão que todo ser humano tem,
para que possa gerar diversos tipos de efeito na pessoa, né? Principalmente para que a vítima exploda. Porém, o estilo Hokuto Shinken permite que você também possa curar pessoas e permite que você possa gerar toda uma série de efeitos dependendo do ponto de pressão que é pressionado. E aí é curioso que o efeito que vai ser gerado na pessoa depende da pressão que é exercida quando você atinge algum ponto de pressão. Se você acerta o ponto de pressão de uma maneira muito forte, você acaba gerando os efeitos mais ofensivos do Hokuto Shinken. A pessoa explode a cabeça, a pessoa se explode e etc. Enquanto que se você pressionar de uma maneira mais leve e mais gentil, você acaba gerando o efeito curativo. Você acaba restaurando as memórias de uma pessoa, curando surdez, cegueira e etc. Então, essa diferença da maneira como pressiona-se os pontos de pressão é uma das coisas fundamentais no estilo do Hokuto Shinken. Então, pessoas que não conhecem Hokuto Shinken ou pessoas que têm um conhecimento raso no Hokuto Shinken, quando pressionam os pontos de pressão, eles podem fazer nenhum efeito, eles podem gerar efeito algum, dependendo da forma como eles pressionam, ou eles podem gerar justamente o efeito contrário, eles podem acabar danificando as pessoas que eles querem curar ou curando as pessoas que eles querem danificar. Por isso é que é importante um extensivo treino e um extensivo conhecimento no Hokuto Shinken. No entanto, o Hokuto Shinken não se baseia apenas em habilidades ofensivas, eles também têm habilidades passivas e que acabam melhorando a situação do lutador só pelo fato dele treinar o Hokuto Shinken e conhecer os seus pontos de pressão. Um desses efeitos é que as pessoas comuns normalmente utilizam apenas 30% de suas capacidades, enquanto que o usuário do estilo Hokuto Shinken consegue utilizar 100% de suas habilidades físicas e intelectuais, uma habilidade conhecida como Tenryokyo-Kuhou, ou a arte da respiração do dragão. Além disso, o usuário do Hokuto Shinken, obviamente, ele é imune a ataque de pontos de pressão, uma habilidade passiva conhecida como Hikofuji, ou o selamento dos pontos de pressão. Ou seja, o Hokuto Shinken não funciona contra os usuários do Hokuto Shinken. Além disso, o usuário do Hokuto Shinken tem a habilidade de utilizar a energia espiritual conhecida como Touki, que são as energias que todo ser vivo tem, que o usuário do estilo Hokuto Shinken pode utilizar em ataques de longa distância ou até mesmo como proteção. Essas são as habilidades de Ki que ficaram muito famosas em outros animes. Por fim, um usuário do estilo Hokuto Shinken pode utilizar a técnica suprema do Hokuto Shinken, que é o chamado Musou Tensei, ou estado de vazio, estado de nada, onde ele se torna intangível e pode utilizar habilidades de companheiros caídos em batalha, ele pode utilizar as habilidades de outros lutadores. No entanto, apesar de ser possível um usuário de Hokuto Shinken utilizar essa técnica, no canon de Hokuto no Ken, o único que conseguiu atingir esse nível foi o Kenshiro. O Kenshiro foi o único integrante do estilo Hokuto Shinken que conseguiu atingir o Musou Tensei. E um dos principais motivos pelo fato do Kenshiro ter sido o único lutador a utilizar o Musou Tensei está na essência filosófica do Hokuto Shinken. O Hokuto Shinken, apesar de ser uma arte de assassinato que explode cabeças e tudo mais, tem como base filosófica o amor. Sim, o amor, né? O amor tanto de filho com pai, o amor de pai com filho, o amor entre irmãos, o amor do filho com a mãe, o amor da mãe com o filho, o amor entre amigos, né? O companheirismo entre os amigos e entre companheiros de batalha e etc. E o Musou Tensei ele é atingido quando o usuário ele experimenta a verdadeira tristeza, que é causada quando ele perde as pessoas que ele ama, que ele considera, que ele tem em grande consideração no seu coração. Quando ele perde grandes amigos, grandes parentes, pessoas que ele ama, ele acaba ativando esse estado do Musou Tensei. E apesar de ser baseado no amor, é o que é curioso, porque é um estilo de arte marcial que explode cabeças, o estilo Hokuto Shinken
ele segue a ideologia do Isshin Soden. O Isshin Soden diz que só pode existir um mestre e um discípulo do estilo Hokuto Shinken. Então ele é passado apenas de geração em geração, de um pai para um filho. E se tem outros candidatos ao estilo Hokuto Shinken e esses candidatos não são escolhidos como herdeiros do estilo, eles são obrigados a se resignar das artes marciais. Basicamente é o que aconteceu com o Koryu, né? O Koryu, ele foi preterido em relação ao Ryuken e aí ele decidiu viver nas montanhas, viver em isolamento e nunca mais praticar nenhum tipo de arte marcial. Em alguns casos mais extremos, quando as pessoas se recusam a abandonar as artes marciais, elas podem ter as suas mãos destruídas para que eles não utilizem nenhuma técnica do estilo Hokuto Shinken. Mas isso basicamente acontece em casos mais extremos. A maioria dos praticantes do estilo Hokuto Shinken que não são escolhidos como herdeiros preferem se isolar, ficar como eremitas ou então utilizar alguns aspectos do Hokuto Shinken, como foi o caso do Toki, que preferiu seguir no caminho como um curandeiro, como uma pessoa que utiliza o estilo só para curar os outros. Então o estilo Hokuto Shinken, ele é um estilo de arte marcial com uma filosofia muito forte, uma filosofia ligada obviamente à astrologia, já que ele está ligada à questão ali da constelação da Ursa Maior, ligado a conhecimentos taoístas, como é revelado em Soten no Ken, e é dito que o praticante, o herdeiro do estilo Hokuto Shinken, sempre tem a missão de trazer ordem a algum mundo caótico. Bom, agora vamos falar dos usuários conhecidos do estilo Hokuto Shinken, né? Quem foram os grandes praticantes do estilo Hokuto Shinken no Hokuto no Ken e no Soten no Ken. A gente vai começar falando dos sucessores, do pessoal da linha sucessória do estilo Hokuto Shinken. O primeiro é o Shuken, obviamente, porque ele é que foi o criador do estilo Hokuto Shinken. Outro praticante é o Liu Zeng, considerado o sucessor número 21 do estilo Hokuto Shinken. Ele originalmente apareceu na One Shot de Hokuto no Ken. E no canon ele é brevemente citado em Hokuto no Ken. O próximo é o Ryusai, que ele é citado em Soten no Ken. Não se sabe exatamente em que parte da linha sucessória ele se encontra, mas o que se sabe é que ele viveu no período Sengoku no Japão. Esse período Sengoku você sabe que é aquela época que no Japão não existia Dragon Ball, por isso que era Sengoku. O próximo é o Tenshi Kazumi, herdeiro de número 61. Ele é quem é o pai de Ryuken e de Kenshiro Kasumi. E foi ele que ensinou o estilo Hokuto Shinken para os dois. Aparece muito pouco ali em Soten no Ken. Logo em seguida temos o Kenshiro Kasumi, o herdeiro de número 62. Ele é o protagonista de Soten no Ken e até aquele momento ele é considerado o mais poderoso praticante do estilo Hokuto Shinken. O próximo é o Ryuken. O Ryuken é o herdeiro de número 63. Ele se torna herdeiro do estilo Hokuto Shinken após vencer o Koryu. É o irmão mais novo de Kenshiro Kasumi e o pai adotivo de Kenshiro, Hao, Toki e Jagi. Então ele aparece tanto no Soten no Ken quanto no Hokuto no Ken. E por fim nós temos o Kenshiro, o herdeiro de número 64, o último herdeiro do estilo Hokuto Shinken mostrado no anime e no mangá. Ele se torna o mais poderoso praticante do estilo Hokuto Shinken, ultrapassando o Kenshiro Kasumi, e é o protagonista de Hokuto no Ken. Além deles, também existem outros praticantes do estilo Hokuto Shinken que acabaram não sendo escolhidos, que são os seguintes. Inicialmente temos o Kenshi Kasumi, que é o irmão adotivo do Kasumi Kenshiro e do Ryuken, outro filho adotivo do Tenshi Kazumi, que acabou não sendo escolhido como praticante do estilo Hokuto Shinken. O próximo é o Koryu, que foi preterido em relação ao Ryuken, que vive isolados nas montanhas. O Hao, o imperador do último milênio, que foi preterido em prol do Kenshiro. O Toki, que quase se tornou herdeiro do estilo Hokuto Shinken, mas acabou adquirindo uma doença que impediu que ele se tornasse o herdeiro e acabou preterido em prol do Kenshiro. O Jagi, que também foi preterido em prol do Kenshiro e se tornou um criminoso.
O Kin, que era outro praticante do estilo Hokuto Shinken do dojo do Ryuken, ele estava junto lá com o pessoal treinando o estilo Hokuto Shinken, mas acabou sendo expulso, né, pelo Ryuken. E por fim temos o Ryu, que é o filho do Hao. É subentendido no mangá que ele iria se tornar um novo herdeiro do estilo Hokuto Shinken, só que isso acaba não sendo mostrado no mangá. Além deles, temos algumas pessoas que têm o conhecimento de Hokuto Shinken, porém esse conhecimento é incompleto. Eles sabem algumas coisas, mas eles não sabem tudo. As pessoas que sabem o estilo Hokuto Shinken pela metade são as seguintes: o Amiiba, que estava se passando pelo Toque, tem alguns conhecimentos do estilo Hokuto Shinken. O Bat, que aprendeu o estilo Hokuto Shinken por conta do Kenshiro, né? O Kenshiro ensinou algumas coisas do estilo Hokuto Shinken pro Bat. O Baran, que é um dos vilões do mangá. A Sarah, que aparece em Shin Hokuto no Ken e que utiliza o estilo Hokuto Shinken para curar. O Bronza, que aparece no jogo Hokuto no Ken 2 e é curioso porque ele é praticante do Gentokoken e do Hokuto Shinken, e ele utilizaria até uma técnica parecida ali com o Musou Tensei, apesar de que é muito questionável se essa técnica de fato é o Musou Tensei. E por fim, o Dekan, que aparece no jogo Hokuto no Ken 4. E por fim, vamos falar daquelas 3 pessoas que dizem saber Hokuto Shinken, mas que na verdade não sabem, que são o Gaira, que é um capanga do Jag, o Gisatsu, que é outro capanga do Jag, e o Giz. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o estilo Hokuto Shinken. O que é que você acha desse estilo? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!